Instituto de Artes, FUVEGAP, na URGS. Ela é mestre em Arte e Cultura Visual pela Faculdade de Artes Visuais, pelo Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual na Universidade Federal de Goiás. Vou te passar a palavra. Obrigada. Bom, ela já me apresentou, eu não preciso falar muito. Eu queria primeiro agradecer pelo convite. É muito bom estar aqui participando, vendo tantas pesquisas, tantas pesquisadoras admiráveis, trabalhos que considero muito, assim, e respeito muito. Então, estou muito feliz de ter sido convidada para participar hoje. Estou um pouco assinhada. Tá quente. Bom, eu preparei um texto, assim, lendo algumas partes. Eu acho um pouquinho mais fácil, porque, para mim, desenvolvendo, assim, vou passando umas imagens aqui durante. Mas eu gostaria de começar a minha fala pontuando um dos motivos pelo qual eu estou apresentando um trabalho sobre transgressão. Vou voltar um pouquinho. Eu defendi minha dissertação na Universidade Federal de Goiás e o título era Visualidade de Luísa Prado, Estética da Excentricidade. E vocês vão entender o que eu estou falando isso. Mas um dos motivos pelo qual hoje eu apresento um trabalho sobre transgressão. Meu projeto de doutorado é relacionado à blasfêmia, corpo e cristianismo na arte contemporânea. Eu diria que o projeto é uma continuação da minha trajetória de mestrado. O trabalho da Luísa Prado ele é repleto de imagens que trazem uma perspectiva indígena e da relação que ela mantém com o cristianismo como estratégia de dominação. Tem alguns trabalhos, eu não coloquei em ordem cronológica, mas são várias imagens que vem junto com uma construção também da artista de resgate da memória indígena, de lidar com a identidade dela. Ela é descendente de uma tribo que vivia ali nos arredores de São Paulo, que são os Puris. Então ela tem um trabalho de construção dessa identidade, de diáspora também. Eu tinha trazido um vídeo, não trouxe o vídeo na verdade. Esse é um vídeo de 12 minutos, que ela faz um tutorial de maquiagem que ela pega os produtos, mas ela começa a fazer a pintura de uma pintura indígena. Essa é uma das coisas que está na minha dissertação, se vocês quiserem ver, tá dica. Mas tem todo um trabalho assim, de colocar essa questão indígena que ela considera muito importante, de pensar no lugar dela como artista, ser uma oportunidade de colocar outros sujeitos para falarem ali também. Enfim, tem toda uma questão para ela que também me deixou muito sensibilizada. E junto com isso vem muito da relação com religião. Ela vem de uma família religiosa. Aquela foto da esquerda gerou uma certa polêmica. Em 2012 ela foi... acusaram ela de blasfêmia por causa da fotografia. Essa é a Clara Aguilar, ela é uma ex-BBB, foi fotografada por ela. Sabia? Ouviu? Tem também a versão dela. Essa é a estigma também que ela tem. Ela ela se coloca como artista multidisciplinar. Ela trabalha com performance,
foto performance e body art também. Ela fez recentemente uma que ela tatuou a silhueta da América do Sul nas costas também. É um trabalho contínuo, assim, também de colocar o corpo e ele dando alguns limites também. Essa também é uma das foto performances dela, essa mais recente, é de 2017. Na época ela estava em Berlim, quando ela fez. Nós tivemos uma conversa, ela relata uma dificuldade de lidar de trabalhar no Brasil também, um certo isolamento, porque se você aborda determinadas temáticas, você é excluído do mercado. Ela passou um tempo fora, enquanto ela está no Brasil de novo. Bom, de toda forma, seguimos aqui. Vou continuar um pouquinho aqui. Vou deixar aqui só para... Mas, ainda sensível a algumas das questões presentes no trabalho dela, o projeto da tese surgiu no ano passado, durante as manifestações relacionadas ao Queer Museu, que me inspiraram a escrever especificamente sobre blasfêmia. Como quem vem de um contexto relativamente religioso, dos últimos censos que foram feitos em Goiânia, as pessoas 60% da população se autodeclara católica. Não é por acaso, não acho que seja por acaso que o tema me atraia também, de certa forma. Dessa centralidade no corpo presente nos trabalhos da Luísa, que surge um desejo de aprofundar o estudo relacionando as formas como a religião captura o corpo, de que forma o corpo é instrumentalizado e alienado de seus usos humanos ou profanos, como diria o George Orwell, e de maneira contrária, de que modo a religião é capturada pela arte contemporânea através da apropriação, paródia, profanação, e quais as possibilidades subversivas dessas apropriações. Eu diria que existem dois termos essenciais para o desenvolvimento da tese que me movem continuamente no sentido de pensar essas questões que pontuei anteriormente. O primeiro deles é captura. Já sabemos o que a Agamben teoriza sobre a captura dos objetos e sua relação com a religião. Captura, nesse sentido, é equivalente à separação operada pelo capitalismo entre os objetos e seus usos comuns. O segundo termo é panfletário. Me incomoda profundamente ler na história e crítica de arte contemporânea a reprodução de hierarquias no que diz respeito aos modos como se produz arte, sem uma problematização mais cuidadosa e, eu diria, até responsável da poética de cada artista. Me incomoda a reprodução de discursos que ensaiam o elogio da arte, apesar de se desculpando no lugar do artista pela abordagem daquilo que é mais essencial em nossas vidas coletivas, a política. Como se fosse possível viver de forma política e a arte tivesse a obrigação de ocupar uma esfera neutra. Nós todas que estamos aqui hoje, pesquisadoras, ativistas, estudantes, sabemos muito bem da relação íntima entre neutralidade e dominação. Pensar maneiras como o corpo foi colonizado nas Américas parece tão anacrônico, mas isso se deu na pesquisa através da relação do projeto com dois conceitos. Um já mencionado anteriormente, o de proclamação, e o de transgressão. E é especificamente sobre transgressão, ainda no lugar de pesquisadora, que se questiona sobre as formas como o discurso da história da arte ensaia uma neutralidade que não nos contempla, que eu escolhi falar. Eu explico. Em 2016, durante o trâmite do processo de impeachment da ex-presidenta Dilma, o professor Renato Giannini Ribeiro deu uma entrevista publicada na Arteologia número 9, em que ele conceitua a transgressão a partir do contexto francês, em sua relação com o teatro e com a violação de costumes que, para o filósofo e professor, estariam superados. Aqui, a violação da forma, das normas e da posição entre homem e mulher em uma relação muito próxima com o sexo são os critérios utilizados para a definição do conceito de transgressão. Embora depois de 2 anos, e no contexto de quem assistiu uma exposição como a do Queer Museu, sofrer censura aqui mesmo em Porto Alegre, pareça um tanto fácil refutar a afirmação, eu gostaria de chamar a atenção também para o fato de que, naquele momento, o Renato Giannini Ribeiro escolheu pensar e falar sobre o ato transgressivo a partir de um caso de assédio, que foi o caso da Nicole Baus e do Gerald Thomas.
de 2013. Eu confesso que me chocou um pouco. Eu não sei porquê, eu ainda me choco na realidade. Que dentro dessas definições que o filósofo colocou, ele tem ignorado uma performance muito mais recente e incendiária para aquele momento. Eu me refiro à performance realizada pela atriz e performer transexual Viviane Bellevone. A atriz desfilou crucificada em uma referência à Paixão de Cristo na parada LGBT de 2015. Sofreu ameaças posteriormente, foi esfaqueada e espancada e ela teve que se manter afastada para se preservar. A imagem da atriz transexual esteve em todos os veículos de comunicação do Brasil. E mesmo assim, quando Janine Ribeiro fala de transgressão, ele busca um caso de assédio como exemplo. E aqui, sendo bem sincera, desde quando um homem em posição privilegiada assediar uma mulher é violação de alguma norma? Assédio é a norma. Daí que vem, de fato, as perguntas importantes que me inspiraram a escrever sobre transgressão. Que tipo de transgressão na arte foi, de fato, superada? Que tipos de corpos podem transgredir sem sofrer nenhum ônus por isso? E por que uma defesa da superação da transgressão, quando não é possível nem mesmo falar de sexualidade através da arte, sem sofrer a acusação de pedofilia, blasfêmia ou imoralidade? Quais os limites da perspectiva da história da arte eurocêntrica na representação de uma história da arte brasileira? Seguindo o pensamento de Olgária Matos, cada época ou formação cultural e a sua própria normatividade como sentido e orientação da sensibilidade e do pensamento. Assim, se cada época constrói seu próprio sentido de normatividade, que orienta as práticas e comportamentos dentro de determinados contextos, a transgressão, por sua vez, só poderia ser conceituada dentro de seu contexto específico, conservando especificidades que desvelam sentidos de construções culturais próprias à sua contemporaneidade. Por isso, eu voltei minha atenção para os modos como ocorre a construção dos corpos negros e indígenas e femininos em um contexto colonial. E aqui, especificamente, eu optei por refletir sobre o trabalho da Adriana Varejão. Em seus testemunhos dos significados das relações coloniais, no que é específico a cristianização e o papel que a religião desempenhou para a América Portuguesa. A catequização desempenhou uma função primordial, tanto na construção da imagem dos indígenas como seres hostis, preguiçosos, bestiais, como na manutenção de um contingente de cativos úteis à colonização. O genocídio e a escravidão de indígenas contribuíram para uma perda do orgulho e sentido de pertencimento a grupos específicos, resultando na perda de práticas tradicionais, das línguas e adesão às vestimentas. De maneira similar aos indígenas, os povos africanos apresentavam costumes, vestimentas, cabelos, línguas e crenças muito distantes das europeias, assim como suas estruturas familiares e hierarquias de gênero eram organizadas de maneira diversa, o que era mal visto pelos cronistas da época. Essa construção da imagem dos indígenas e povos africanos perpassou uma longa tradição de relatos, centralizados no corpo, pelos jesuítas e colonos imbuídos do olhar europeu, que narravam costumes e aparências dos povos conquistados, alheios a uma compreensão mais profunda dos modos como essas sociedades se organizavam. Como afirma Eduardo França Paiva, nos dois casos, os corpos foram tomados pelos cronistas como metáfora e como sumário do ethos de cada povo. É importante notar que o cruzamento dessas características da colonização, as representações construídas dos povos indígenas e negros, a intensa mestiçagem e desigualdade social, acompanhada de uma política que reforça tais hierarquias e desigualdades no campo representativo, assim como o controle sobre o corpo necessário para a aquisição de mão de obra escrava e expansão territorial, são fatores que influenciaram de maneira profunda a formação de uma cultura que orienta as práticas contemporâneas, mesmo que tal cultura esteja em processo contínuo de transformação. Bom, na realidade,
realidade, eu coloquei 2 trabalhos da Adriana Varejão só para contextualizar, que ela, de 91 a 95, ela faz um estudo que ela lida com vários assuntos no contexto colonial. Um pouquinho. Eu coloquei aqui essas duas que têm relação direta com o colonialismo, mas não vou tratar especificamente delas, porque já tem alguns trabalhos relacionados a essas 2 obras. E eu escolhi me deter em 3 peças de Terra Incógnita. É uma série de trabalhos da artista ainda em desenvolvimento, da qual eu selecionei 3 trabalhos que lidam com sexo e poder, que remontam também a um contexto colonial. As 3 obras se inserem em meio aos estudos que têm relação direta com o colonialismo. São as 3. É Cena de Interior 2, essa aqui, ela estava no centro da exposição do Queer Museu, gerou muita polêmica também. E as outras 2 são Filho Bastardo, no estudo, de 91, e Filho Bastardo, Cena de Interior, de 94. Tá, não, essa é de 95, eu esqueci de mudar aqui na legenda. Mas, voltando aqui. Cena de Interior se apresenta, como a própria artista afirmou no ano passado, em entrevista, como testemunho de diversas práticas que existem escondidas. O trabalho artístico inclui sexo heterossexual interracial, homossexual, lésbico e, por último, uma cena de 2 pessoas praticando sexo com um bode, o que rendeu a acusação de incitação à pedofilia. Pintada sobre a tela, o fundo simula o papel amarelado das gravuras japonesas, incluindo as marcas das obras de papel. No centro, 2 figuras praticam sexo com um animal. Aqui a prática de zoofilia desafia o imaginário das práticas sexuais masculinas, seus ritos de iniciação e práticas grupais em tenridade que permanecem alheios a qualquer discussão sobre a construção das masculinidades. Na parte superior da pintura, 2 das cenas são inspiradas nas figuras japonesas de contos eróticos, muito similares a 2 figuras da ilustração do Jardim das Delícias, também de 94. Tem um estudo, a Adriana Varejão também. Em primeiro plano, 3 homens fazem sexo em grupo. Uma figura negra pratica sexo oral e anal com 2 homens brancos. Essa justaposição de cenários, cada qual com sua narrativa específica, possibilita refletir sobre a sexualidade lésbica, corpo negro e homossexualidade, assim como reflete um contexto histórico de miscigenação e construção de hierarquias sociais. Em Cena de Interior 2, o corpo ressurge como esse território de contaminações que reportam ao processo de formação do Brasil e transgride as representações contemporâneas de uma sociedade que se pretende conciliada com seu passado racista, mas que continua a reafirmar padrões racistas e heterocentrados. Mas principalmente, e a função da cena de zoofilia talvez seja essa, como local de um contraditório que também remonta ao que é inconciliável e perturbador. Tal relação com o passado violento também emerge em Filho Bastardo da Cena de Interior. Ambos são quadros ovais e apresentam cenas similares de uma mesma temática. A primeira apresenta uma cena de estupro e tortura na floresta, em que as vítimas são uma mulher negra e uma indígena. A mulher negra está amarrada pelo pescoço a uma árvore e é estuprada por um padre, enquanto a indígena está pendurada em uma árvore pelas mãos e é açoitada por um homem. Já Filho Bastardo, Cena de Interior, mostra o interior de uma casa. Novamente, uma indígena apresentada com amarras, enquanto uma criança indígena está parada entre 2 homens que conversam entre si. Do lado direito, um homem branco é representado se relacionando sexualmente com uma mulher negra que está deitada sobre a mesa. Acima deles, um quadro religioso, abaixo, uma criança negra. Em ambas as pinturas, o rasgo vertical no centro da tela, tingido em vermelho vivo, lembra uma ferida aberta. As representações mobilizadas nessas pinturas
vão ao encontro do caráter profundamente religioso da colonização, assim como sublinham a violência da escravidão que atravessa o processo de miscigenação. Os rasgos na tela que rompem no centro esses testemunhos e que, por seu formato, fazem referência também à vulva, a sangue ou a menstruação, sublinham a centralidade do corpo, principalmente o feminino, desse processo, mas também fazem referência ao que ainda representa uma ferida aberta de um Brasil miscigenado, mas pouco conciliado com seu passado de escravidão, e os significados das representações construídas ao longo da colonização. E quando nós temos um presidente que afirma que a escravidão não existiu, isso se torna um tanto quanto preocupante. Finalmente, a pintura de Varejão se apresenta como um desafio às narrativas hegemônicas de um Brasil pacífico, homogêneo, heterossexual e branco. E, finalmente, como um olhar que transgride a memória do passado colonial, mas que nos lembram do contraditório que persiste no presente a partir de um jogo com os interditos, que aqui desafiam a lógica e as nossas crenças no progresso. Obrigada, Érica, pela tua comunicação. Vamos então à última dessa tarde, do último dia, agora com a Laura Catani.